Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live missionária. E vão dando um oizinho aí para a gente saber quem está entrando. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E já já eu chamo a nossa convidada da noite para a gente bater um papo bem gostoso hoje. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Tô vendo que a nossa convidada aqui já entrou. Daqui a pouquinho eu já chamo para a gente começar aqui a nossa live. Vamos ver se tem gente também no YouTube para acompanhar por lá também. Temos aqui no Instagram e no canal do YouTube do DMA. Então tem duas maneiras aí de você assistir a live e depois também no YouTube fica gravado, né? E aí dá para rever ou mandar para um amigo. Então, boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Já já eu chamo para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Chamando a convidada da noite, só aguardando ela aceitar o meu convite. Muito bem-vinda, Gardênia. Obrigada, Bia. Um prazer. Um prazer ter você aqui na live. Estamos todos com uma expectativa muito boa de ouvir um pouquinho de você, da tua história, né, da tua história pessoal, da tua história aí na aliança, no ministério, na igreja. Então, seja muito bem-vinda, Gardênia. Realmente é uma alegria ter você aqui hoje na nossa live. Obrigada. Gostaria de começar pedindo para você falar um pouquinho sobre você, né? Para quem já te conhece, para quem também não te conhece, conta um pouquinho, aí um pouquinho sobre a tua vida, a tua família, da onde você é, onde você cresceu. Tá bom. Essa última pergunta aí é mais difícil. Onde eu cresci? Mas eu sou nordestina. Eu nasci no interior do Piauí, numa cidadezinha chamada São Gonçalo. Fica, acho que, uns 120 quilômetros da capital, Teresina. Na década de 70, meus pais foram tentar a vida em Brasília. E aí eu tinha uns 5 anos de idade. Então eu tentei crescer em Brasília. Mas eu continuei com menos de 1,5 m. Então, mas a minha vida basicamente toda é infância, adolescência, juventude, toda em Brasília. E eu sou de família de pais separados, então a separação dos meus pais, de uma certa forma, fez com que o evangelho entrasse na minha casa. Incrível isso. Mas minha Quantos anos família você foi... tinha?
Eu quando eles se tinha, separaram? eu tinha uns 10 anos de idade. Uhum, bem novinha Aproximadamente ainda. uns 10 anos de idade, quando os meus pais se separaram. E daí minha família foi muito bem acompanhada por algumas frentes evangélicas. Eu digo que eu lembro até hoje de um pastor que ele fazia uma missão linda. Ele visitava a minha família toda semana e ele foi jogando a semente, né? Ele era o pastor da Casa da Bênção. Então, eu falo que Sim. a minha formação cristã tem algumas influências, né? Então começou com a Casa da Bênção por esse pastor que visitava minha mãe para dar um suporte. Depois, uma prima minha que veio morar conosco, que é da Igreja Batista. Minha prima também semeou a semente no nosso coração. E eu ganhei minha primeira Bíblia com 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, de um primo meu, batista, pastor da primeira Igreja Batista de Teresina. Então, Puxa, que legal. Deus sempre foi nos cercando. É, Deus já estava te buscando, né? Já estava me buscando mesmo, né? Eu costumo dizer que eu conheci a Cristo por volta de uns 12 anos de idade e passei a andar com ele aos 17. Uhum. E você tem Mas irmãos, Gardênia? sim, nós somos uma família de 5 irmãos, 4 mulheres e um homem, o Marcos. Ah, legal. E você é onde você está na escadinha? Eu sou a caçula das mulheres, o Marcos é o Ah, caçula de todos. Eu sou a entendi. quarta. Certo, que legal, que legal. Então conta um pouquinho da sua conversão, como foi que realmente, né, você já contou um pouquinho que Deus já estava aí, né, te atraindo a Ele nesses anos, mas quando foi que realmente deu aquele clique que você sabia que você tinha que entregar sua vida a Ele? É, uma coisa interessante, aos 12 anos de idade, eu participei de uma escola bíblica de férias que a Aliança Cristã e Missionária do Núcleo Bandeirante, onde pastoreava a missionária Mutsuko Ninomiwa. Eu entreguei a minha vida para Cristo nessa escola bíblica de férias. Eu tinha 12 anos. Sim, Então, depois desse encontro, entre 15 e 16 anos, essa prima minha veio morar na minha casa, uma prima da Igreja Batista, e ela me levou para um culto da Igreja Batista. A escola bíblica de férias, eu só fui, participei e depois não voltei mais em igreja. ah, ok. Então você não estava frequentando nenhuma igreja depois disso. Não, não Uhum. estava. Aí, quando essa minha prima veio morar na minha casa, ela me convidou para um culto na casa, na Igreja Batista. Eu fui nesse culto. Eu tinha por volta disso, entre 15 e 16 anos, não me recordo bem. Mas o pastor fez apelo e eu tomei minha decisão pública ali de entregar mesmo, né? Assumir para a igreja toda a minha conversão ali. Ah, que bênção. E você foi a primeira da tua família ou os teus irmãos, tua mãe também Não, a seguiram minha. aí esse caminho? É interessante, Bia, que minha mãe, na realidade, minha mãe é a pessoa que nos apresentou a uma igreja evangélica. Ah, Porque na sim. separação, ela buscou ajuda na igreja evangélica. Uhum. Então, mas ela foi a última a passar pelas águas, confessando Certo. Jesus publicamente. Foi É minha mãe. mesmo? Aham. A primeira mesmo que assumiu a fé, eu acho que foi muito parecido, foi a Ana e a Alcirene, a Cira, que faz comidas Uhum. deliciosas, né? Sim. Elas foram as primeiras que entraram mesmo e começaram a participar. Eu acho até que a Cira foi a primeira que se firmou mais na igreja evangélica. Depois a Ana e o Marcos, depois eu, aí depois a minha irmã mais velha e por último mamãe. Minha irmã mais velha e por último mamãe. Isso mesmo. Ah, que legal. E todos estão firmes com o Senhor.
hoje ainda? Sim, sim, todos estão firmes, todos na Igreja Aliança Cristã e Missionária. Meus dois eram da Batista, um era da Casa da Benção, a Beth se batizou numa outra igreja na linha mais pentecostal e hoje estamos todos na Aliança. Ah, que bênção. Falta meu Então, pai, oi? falta papai se Ai, fala converter. do seu pai, sim. Meu pai é uma figura, muito um senso de humor maravilhoso. Foi um processo de Deus na nossa vida, o perdão, a reconciliação. Foi uma cura que Deus trouxe para dentro da minha família. E hoje nós temos um bom relacionamento com meu pai, graças a Deus. Até assim, passar o Natal sem ele é muito ruim, né? Ele mora no Piauí, ele não mora aqui. Ah, ele mora longe. É. Uhum. Ele mora, mas todo ano ele vem passar o Natal conosco. Nós temos orado pela conversão dele. Uhum. Puxa, que bom ouvir um pouquinho da sua história. Eu também não sabia desses detalhes. Pessoal, quem está entrando agora ou quem entrou depois, hoje a nossa live é com a Gardênia, uma amiga querida e também, né, da área da música, né, Gardênia? Pois é, A gente tem eu isso em toco, comum também, toco um além, pouquinho. além do Senhor, além da aliança, temos a música em comum. É, E né, a gente já se conhece há muito tempo, principalmente através dos congressos da União Feminina, que é quando a gente se encontra mais, né? Porque a gente também, eu moro em São Paulo, você em Brasília, ou é, em Goiás agora, né? Então, sim. é muito bom ter você aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, pode escrever aí no chat, tá? Que daí a gente vai, depois a Gardênia vai responder, tá bom? Mas, Gardênia, conta um pouquinho mais então, daí, como você conheceu a Aliança, como você então chegou na Aliança. Então, bom, com 12 anos eu participei de uma escola bíblica de férias, mas aquilo parece assim como fugir um pouco da minha mente. Quando eu tomei uma decisão, já aos 17 anos, na Igreja Batista, eu não congreguei na Batista, eu só fui lá assistir um culto. É como se, sem eu saber, Deus estava renovando aquela aliança da infância comigo. Aquela Uhum. aliança que eu tomei na escola bíblica de férias, ele estava renovando comigo aos 17 anos num culto. E eu lembro que um dia eu acordei, depois, eu acho que uns 5 meses depois que eu fiz aquela decisão pública na Igreja Batista, só 5 meses depois eu acordei um dia com vontade de ir numa igreja. Uhum. Aí eu pensei assim, eu vou voltar na Batista. E eu lembro que era um culto, era de manhã, um domingo de manhã, eu me arrumei e fui. E para quem não conhece Brasília, ali especificamente onde está o pastor Toshi, ali tem um setor de igrejas, uma do lado da Sim. outra. Aham. Então, quando eu saí para ir para Batista, assistir um culto na Batista, eu passei primeiro em frente à Igreja Aliança. Aí eu vi o Entendi. barulho dos jovens ali e eu senti de entrar. Eu senti de entrar na Igreja Aliança. Eu pensei, bom, na minha cabeça era assim, bom, igreja é tudo igual. Eu tô com vontade de ir numa igreja, vou entrar nessa daqui mesmo, que é primeiro do que a Batista. A Batista ainda ficava um pouquinho abaixo. E eu já entrei na primeira. Fui muito bem recebida pelos jovens, né? E o pastor Júnior Costa, né? Sim. Era o Uhum. líder dos jovens lá. Foi onde eles me abraçaram e começaram a me receber. Eu falei, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. E eu fiquei na aliança. Então, eu tenho todo o meu discipulado, meu crescimento na fé, meu batismo, tudo na aliança. Puxa, que legal. Então, realmente, foi Deus que te atraiu ali para você entrar pela porta É, da Igreja Aliança, né? E dessa forma poder desenvolver também o teu ministério e encontrar o teu lugar, né? Na família aí de Deus. Que com legal, certeza, Gardenia. com Que bom. certeza. Olha, a gente tem aqui pessoas de longe, de muito longe assistindo a live. Olha que privilégio, Gardenia. A Paty, lá de Moçambique, Ah, tá que assistindo e legal. ela escreveu que ela tá te esperando, viu?
Ah, pode esperar, Paty. Eu vou chegar em Moçambique, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos nós queremos visitar você, viu, Pati? Então, a gente vai fazer uma caravana, né, Gardênia? Vamos montar Vamos, aí um vamos montar grupo. aí uma missão de curto prazo. Eu amo isso, Isso, viu? exatamente. Vamos fazer assim. Aí, ó, gente, o desafio tá lançado, hein? Quem quiser Tá participar, lançado. Vamos né? Só lá. ó, a Terezinha aqui também já está concordando, né? A mãe da Pati. Tamo Que bom, pessoal. junto. Que legal. Ô, Gardênia, então conta um pouquinho, depois que você entrou para a Aliança, você falou que você foi batizada e teve o discipulado da É, Aliança. E aí, eu sei que você se envolveu também nesse ministério de plantação de igrejas. Então, uhum. conta um pouquinho essa sua caminhada, né? Como que tem sido isso? Então, é só para deixar aqui interessante que quem me pastoreou foi a dona Mutsuko Ninomiya. Aprendi muito com ela. Me deixou um Aprendeu legado japonês tremendo. também? Olha, eu arranho um pouquinho, hein? Acho que Ah, eu que sei legal! cantar, eu sei cantar melhor do que se comunicar assim. Mas quem me discipulou para o batismo foi o pastor Júnior, né? Júnior Costa. E quem me batizou foi o David Jones, pastor David Jones, Olha, né? Então, legal. essas três pessoas, eu tenho marcas maravilhosas na minha caminhada de fé com eles, né? Sim. Foram Você uma foi muito bem inspiração. acompanhada, então, né? Muito bem, me inspiraram muito, 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 Sim. né? Então, assim, dentro da aliança, eu digo que Deus tem uma coisa comigo que eu acho que tudo é muito rápido comigo. Se eu for fazer uma cronologia aqui de botar as datas, parece tudo muito rápido, né? Então, assim, dentro da aliança, logo eu me envolvi com os ministérios, com as crianças, com o louvor da igreja do Núcleo Bandeirante, com a liderança de jovens. Eu fui me envolvendo muito rápido. E Sim. aí, eu acho que eu tinha uns 19 anos, quando Deus começou a queimar no meu coração o chamado mesmo. Eu sentia que eu Uhum. precisava me preparar. Eu não sabia para quê, mas eu sentia que eu tinha que me preparar para ajudar na obra. Eu só sentia isso, Uhum. né? Então, meu chamado mesmo, Deus tocou no meu coração a primeira vez num acampamento de jovens na igreja Holiness de Goiânia. Sim. Então, lá Deus começou. Aí, eu tinha acho que 18, 19 anos, os missionários americanos aqui em Brasília trouxeram um conjunto Nova Estrada, do seminário Jansten de Gramado. Uhum. E naquela conferência, né, que eles estavam na igreja da Aliança do Plano Piloto, em Brasília, o Senhor mais uma vez mexeu no meu coração. Aí entra uma pessoa que eu amo muito, que eu digo que foi meu pastor nesse momento de crise do chamado, que a gente passa por ela, né? A crise Sim. do chamado. Sim. Pastor Timóteo Bubna, né? Olha. O Tim é um amigão, um pastor que eu admiro, que eu amo muito, que me ajudou muito na minha crise do meu chamado, né? Uhum. Então, na época, ele me acompanhou, me aconselhou e foi comigo visitar o seminário em Gramado, Olha, né? que legal. Uhum. Nós éramos mais nós éramos no total de 3 pessoas indo para o Rio Grande do Sul conhecer o seminário. Uhum. E ele junto, de ônibus, hein? 36 horas De de viagem. ônibus. Nossa, que Acho que essa coragem. viagem, o Tim nunca vai esquecer essa viagem. Tem Ai. coisa que a gente só Então, faz quando é jovem, né, Gardênia? só quando é jovem. Não me peça para fazer de novo isso. Eu É, quero hoje voltar de no hoje sul, não. mas de ônibus não. Não, a Então, gente não tem mais o pique, né? exatamente. Eu fui para o seminário aos 21 anos, 20 anos. Aos 24 eu já estava formada, tirei o curso em bacharel em educação cristã com ênfase em aconselhamento. Uhum.
E sempre no seminário eu tinha algo no meu coração. Eu preciso voltar para Brasília para ajudar a minha igreja-mãe. Eu via a Sim. necessidade da dona Mutsuko, a luta dela, e eu sempre tinha, eu vou voltar para ajudar a minha igreja-mãe. E realmente eu voltei. Né? Hum, 1992, eu voltei do Sul para trabalhar na igreja do Núcleo Bandeirante. uhum. Que fica em Brasília mesmo, né? Dentro da cidade. Isso fica bem pertinho do plano piloto, Núcleo Bandeirante, né? Onde o pastor Certo. Toshi é o pastor. Na realidade, eu e o pastor Toshi entramos no Núcleo Bandeirante em 93. A dona Mutsuko chamou ele para assumir a igreja, porque ela já estava nos trâmites de voltar para o Japão. E eu, Uhum. voltando do seminário, a igreja também logo me abraçou e já foi entrando com credenciamento Que para a legal. Assembleia. Naquela época o título era obreira, né? Sim. Hoje é ministra, mas naquela época o título era obreira. Então eu já fui nos trâmites em 93 sendo credenciada obreira da aliança. Uhum. E E aí, né, nessa igreja, então, o que exatamente você fez? Quais os ministérios que você desenvolveu? Quanto tempo você ficou? no, eu fiquei. Na realidade, assim, a história. A igreja do Bandeirante é a minha igreja mãe, né? Eu posso dizer assim. Então, ela investiu na minha formação. Eu sou muito grata a esta igreja, a forma como a liderança desta igreja até hoje tem uma visão linda de investir na preparação de líderes, né? E eu sou um fruto da igreja do Bandeirante. Então, logo que eu retornei do seminário, eu me envolvi em vários ministérios. Eu trabalhei com os adolescentes, eu organizei uma parte dos jovens, depois me envolvi com o trabalho com as mulheres, Uhum. até a Yumi chegar. A Yumi depois se juntou a nós na Ah, equipe pastoral, que né? legal. A Yumi está aqui na live. A Yumi, dá um oi Pois aqui para é. nós. Fala aí, minha japa baiana. Eu falo para ela que ela é uma japa baiana. Então, a Yumi, eu, pastor Toshi, fizemos uma equipe pastoral, né? Ainda com a presença da dona Mutsuko, quase ela indo embora para o Japão. Então, eu me envolvi em quase todas as áreas da igreja, né? Eu Uhum. não sei, é o dom de liderança, acho que vai fluindo muito rápido, né? Então, a gente vai se Sim, envolvendo, sem perceber, a gente vai se envolvendo nas lideranças, né? exatamente, é. Quando E foi, sim. uhum. Pode falar. Então, Aí, ó, aí falando, foi eu muito fiquei bom o 8 nosso tempo anos. juntas aqui. A Yumi falou. Ah, saudade, viu? Eu fiquei 8 anos, desde a volta do seminário a- até a primeira plantação de igreja, né? Uhum. Assim, só dentro da igreja do Núcleo Bandeirante foram 8 anos, somente lá. Sim. Ah, depois, numa reunião de equipe ministerial da igreja, nós decidimos que estava na hora da igreja do Núcleo Bandeirante abrir uma igreja, né? Ah, Então, logo eu me coloquei à disposição. Deus foi levantando uma equipe dentro da igreja do Núcleo Bandeirante, e Deus foi uhum. dando confirmações para a gente onde a gente deveria abrir essa nova igreja da Aliança em Brasília. Então, Ah, nós sim. escolhemos uma cidade satélite, que foi o Aham. Riacho Fundo. Certo. Então, nós éramos uma equipe maravilhosa que saiu do Núcleo Bandeirante para plantar a igreja, plantar a igreja do Riacho Fundo. Nenhuma obra se faz sozinha, Com né? certeza. É. Então, eu louvo a Deus por cada um que se envolveu na plantação de igreja. Então, era assim, o pastor Tocho, né? Nós estávamos todos debaixo da autoridade do pastor Tocho, Uhum. e eu estava coordenando a equipe de plantação de igreja, né? Ah, sim. Diretamente. Aham. Né? Então, a gente tinha reunião, a gente programava, fazíamos evangelismo no Riacho Fundo, dando água de graça, aferindo pressão, e a igreja foi surgindo. Eu fazia Aham. visitas a semana toda lá no bairro do Riacho Fundo, até que a primeira igreja, né, de plantação assim que eu comecei a me envolver nesse sentido, foi dando eu tinha um slogan que falava assim: a igreja do Riacho Fundo tem nomes. Hum. Aí eu alistava o nome de todos que estavam tomando a decisão por Cristo,
se preparando para discipulado, batismo. Uhum. Então Deus foi Olha, acrescentando. E foram 12 anos que para bênção. organizar Para toda organizar a a igreja. primeira Uhum. plantação de igreja, né? Sim. E Uhum. a igreja mãe, Núcleo Bandeirante, fundou o Riacho Fundo, né? Uhum. E essa filha se tornou independente com 12 anos e me enviou para cá, para Cocalzinho. Então agora a filha Uhum. vai estar dando frutos aqui em Cocalzinho. Aí já tem uma neta, né, o Núcleo Bandeirante. Já, o Bandeirante já tem uma neta aqui de igreja, né? E que parceria, até hoje. A Uhum. Igreja do Bandeirante tem estado comigo até hoje. Eu sou muito grata, eu amo essa igreja por todo o carinho e dedicação à minha vida. Obrigada, Pastor Tocho, ou alguém do Núcleo Bandeirante que estiver aí assistindo, eles sabem o quanto eu amo, e o quanto eu sou Uhum. grata, né? Amém. Então, estou Aliás, na segunda. Gardênia, antes de você continuar, tem um recado aqui da Hiroi, antes que suma lá para trás. A Hiroi mandou uma mensagem para você aqui, ó. Gardênia e família moram no meu coração. Me acolheram quando fiz meu estágio na Igreja do Núcleo Bandeirante. Olha, é Que maravilhoso legal. ver que a Gardênia continua servindo ao Senhor. Me inspira, amiga de décadas. Aê, Décadas Hiroi, mesmo. obrigada. Beijo, beijo para você, amada. Tô te esperando aqui em Cocalzinho, hein? Vem me visitar. Ah, com Ó, eu certeza. tô vendo Ah, também algumas pessoas aí dando um recadinho que então, trabalhou você está comigo na vendo? A plantação, Edilene, Edilene. Valeu, é, Edilene. Edilene estava com a gente ela de no saudades, né, dessa evangelismo. época. Que legal. Muito bom, Muito viu, jóia. pessoal? Podem comentar, podem fazer perguntas, viu? Que a gente da Gardênia vai responder aqui. Mas, desculpa, Gardênia, pode continuar. Então, aí vocês começaram a plantar, então, essa outra igreja, que Isso, é a igreja 12 anos filha do depois. Riacho Fundo, né? Uhum. Filha agora do Riacho Fundo, sob a liderança do pastor Samuel, que está no Riacho Fundo, um pastor maravilhoso que Deus enviou e a gente está caminhando bem, né? A quem eu reporto meus relatórios, né? Essa igreja do Riacho Fundo tem dado o meu sustento aqui para eu continuar a obra. Então, e aí continuo com essas parcerias todas aí do Bandeirante, tem sido muito bom. Eu estou aqui há 7 anos em Cocalzinho. Cocalzinho. Então conta um pouquinho assim, para quem não conhece, né, ali essa região Isso. toda, para se situar, onde é Cocalzinho? Uhum. Ok, Cocalzinho é uma cidade do Goiás que fica 120 quilômetros de Brasília, né? Uhum. Então, ela está entre as duas capitais, Brasília e Goiânia, né? Quase a mesma distância, é, de Cocalzinho para Goiânia e de Cocalzinho para Brasília. E a cidade maior, mais próxima aqui de nós, tem Águas Lindas e tem Anápolis, que fica, É. Anápolis fica 70 quilômetros daqui, né? Então, quando eu estou Ah, com saudade de shopping, eu vou para Anápolis. e Cocalzinho então é uma cidade pequena, né? É uma cidade pequena. Hoje, ela deve estar próximo, caminhando para 22, 23. Como não teve o censo esse ano, né? Era para ter o censo. Eu estava numa expectativa do censo. Não teve o censo, mas quando eu cheguei aqui, era 17.400 no censo de 2010, Hum. né? Agora, Então, 10 o anos censo depois, já deve ter crescido um pouco, né? aqui provavelmente está com 20 e poucos mil habitantes. É uma Uhum. cidade gostosa, de um relevo de montes, né? Não é montanhas, mas é morros, né? Sim. E um clima agradável. Eu não sei se o Zé tá na live, com muito piqui, né? Ah, O Zé a é Glaucia eu sei que goiano. tá, então ela vai poder falar por aí. Cláudia, manda um beijo pro Zé aí, ó. Tem um tanto de piqui aqui no AB esperando ele. Ah, nossa, ele vai ficar muito de vontade agora. Esses Olha, então, como goianos. é que eu vim chegar? Como eu parei aqui? Então, eu ia te perguntar isso, como você foi parar aí? Em 2011, o pastor Jurandir era o presidente da Sembrás.
Uhum. né, Jurandir? E ele ficava me ligando, perguntando quando que eu ia plantar a segunda igreja. E eu disse para ele que eu estava orando, buscando a direção de Deus. Hum. Em 2012, eu senti que Deus iria me tirar de Brasília. Eu já estava em oração e eu fui sentindo que meus dias em Brasília estavam contados. É interessante porque parecia que meu coração já não estava mais ali. Uhum. E eu gosto muito daquele versículo que diz: onde está o teu coração, você vai extrair dali muitos tesouros, Sim. né? Onde você Então coloca Deus o já seu estava, né, coração, ali está. levando. Uhum. Deus já estava conduzindo meu coração para um outro lugar. E eu Sim. sentia que era o Goiás. Só que eu pensava que seria Caldas Novas. Aham. Na minha cabeça estava tudo planejado que eu iria embora de Brasília e iria plantar a igreja em Caldas Novas. Mesmo porque em Caldas Novas nós tínhamos uma família que tinha se mudado do Riacho Fundo para Caldas Novas. Ah. E eles viviam me ligando, me pedindo, vem plantar a igreja aqui, traz aliança aqui. Então, assim, eu achava que poderia ser lá. Mas Deus tinha outros planos, né? Nós temos o ABA, o Acampamento Brasiliense Aliança, aqui nessa região, né? O ABA fica a 4 quilômetros da minha casa. Nossa, você tá É, praticamente dentro do aba, né? isso, é o quintal da minha casa, é o ABA. Ah. Eu não estava mais administrando o ABA e nem imaginava que eu iria voltar para a administração do ABA, né? Uhum. Porque o ABA tem uma diretoria própria e quando eu comecei plantação de igreja do Riacho Fundo em 2001, eu não estava mais cuidando do ABA e eu estava com a minha mãe enferma, né? Então eu estava plantando igreja e minha mãe enferma e cuidando da minha mãe também. Então, na minha visão, a minha história com a aba de administração tinha encerrado. Não ia ter mais possibilidade de eu voltar um dia para o aba administrar o aba. Mesmo porque eu Certo. pensei, eu vou embora, vou para Caldas Novas. Mas eu fui procurado pela junta dos pastores na época, porque eles não tinham ninguém para administrar o aba. Uhum. E em 2011 e eu senti, meu Deus, se eu assumir o ABA, então eu não vou para Caldas Novas. Como é que eu vou administrar o ABA e plantar a igreja em Caldas Novas? Me deu um nó na cabeça, Deu um assim. nó na cabeça, é. Deu. Eu falei, meu coração parece que é Caldas Novas, mas o Senhor está me trazendo esse convite agora para administrar o ABA de novo. E eu fui Ah, orar, buscar toda a direção de Deus, porque a coisa que eu mais temo é dar um passo fora da vontade do Senhor. sim. E uma das coisas que eu mais temo também é estar onde Deus não me quer. Uhum. Eu só quero estar onde Deus me quer, né? Sim. Então foi quando eu aceitei a administração do ABA. Então quando eu aceitei de novo administrar o ABA em 2012, eu comecei a vir muito para Cocalzinho. Uhum. O Riacho Fundo já estava com o pastor, eu não estava mais cuidando do Riacho Fundo, eu estava mais livre. E Sim. aí eu comecei a vir muito para cá e foi quando eu comecei a ouvir meu coração pulsando por Cocalzinho. Uhum. E nesse tempo todo que a gente tem o ABA, 32 anos nós temos o ABA como denominação, né? Olha, A, que bênção, a, quanto então tempo, hein? a Aliança tem o ABA há muitos anos. Então, Uhum. eu sempre dizia, eu brincava, eu falava assim, Cocalzinho merece um dia uma igreja aliança. E Sim, hoje eu vivo uma frase que a gente conhece bem, que nós somos resposta da nossa própria oração. exatamente. Então, eu sempre desejei que um dia Cocalzinho pudesse ter uma igreja aliança. Nunca imaginei que seria eu que traria o ministério da aliança para Sim, Cocalzinho. Mesmo porque nossos primeiros membros aqui foram os nossos caseiros do ABA, o José, a Carmelita e seus dois filhos. Pastor João sim. Costa levou eles para Cristo, batizou, e nós já tínhamos uma família aliancista aqui, né? Olha, E eu falava muito com eles.
Um dia vocês vão congregar na igreja que vocês foram alcançados por o Evangelho. Um dia vai ter uma aliança aqui. E de Que legal. repente Deus decidiu que Demorou, fosse mas eu. chegou, né, Gá? Demorou, mas chegou. Pois é. Ô, Sabe? Gá, deixa eu só ler uns comentários aqui antes que Se passe. A perca. Gláucia respondendo aqui para você, ó. O Zé está ministrando, seja um obreiro. Se lembra? Sei que você gosta do Oh, obreiro aprovado, né? Seja um obreiro amo, aprovado, então, curso. amo. Vou mandar seu abração e as lembranças do Piqui. Ó, a Gláucia falando do Aba aqui. Aba tem um espaço em nossos corações. Me recordo do Brasão em 93. Olha quanto tempo. Brasão. Sempre Ficou uns na jogos muito história. especial. Oi? Ficou na história o Brasão. Ficou. E a Brasília, Hiroi São também. Paulo. Verdade. Boas lembranças do Aba. É. Que Brasília, legal. São Paulo. Brasão. A juventude se Ah, encontrou era aqui. isso. Que legal. Eu É, conheci o Brasília, ABA São Paulo. num congresso da União Feminina, né? Que eu fui muitos anos atrás já. Uhum. E Ok. foi aí que eu conheci, então, esse acampamento. E foi muito legal também. Lugar muito É. especial, né? Cheio de Muito, natureza. A muito. gente que vem de São Paulo, né? Para nós a É, natureza na- é um é luxo. verdade. É muito gostoso lá. A gente sente a presença mesmo, manifesta do Espírito Sim. Santo de Deus. Tem um mistério ali de Deus. Não Amém. tem como não ir no ABA e não ser tocado, né, por aquele lugar. Deus está Sim. real. Amém. Glória a Deus. Ô, Gá, então continua contando. E assim, Cocalzinho é uma cidade que tem outras igrejas evangélicas. Como que é assim? É uma Sim. cidade já mais evangelizada ou muito carente do evangelho? Olha, é uma cidade evangelizada, tem muitas igrejas. Isso para mim foi também outra coisa que eu questionei Deus. Mas Deus, Uhum, lá tem muitas igrejas já. É uma cidade pequena e tem muitas igrejas. uhum. Será que tem necessidade realmente de eu estar indo para lá? Né? E um dia, orando de madrugada, o Senhor disse assim para mim, mesmo que seja por uma alma, você vai lá. Eu Uhum. disse, amém, Senhor. Eu nunca Eis-me também, aqui, né? eis-me aqui, eu nunca fiquei focada em visando essa quantidade. Só Eu números, né? vou, Uhum. vou Sim, na obediência. Senhor, é para fazer, eu vou fazer, é para ir, eu vou. Sabe aquele versículo que diz em João, né? ah, O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Assim é o sim, Espírito Santo, né? Ele vai nos exatamente. conduzir. Ele nos leva para Então, onde ele quer, né? Isso ele mesmo. nos leva para onde ele quer. Eu nunca tive medo. Eu moro numa casa gigante aqui que tem 3 quartos. Hoje também eu entendo o porquê Deus me deu uma casa tão grande. Eu quero que minha casa se torne cada dia mais um lugar de refrigério para missionários, pastores, irmãos em Cristo que queira descansar, tirar umas férias. A minha casa está Aê, que aberta. É uma casa bênção! missionária. O Viu? convite está feito, hein, pessoal? Tá feito. Pode vir. Todo ano eu Ah, tenho uma turma que vem, quase 20 pessoas acampar na minha casa. Bota barraca na grama. que legal, que legal. Muito, muito bom mesmo. Ó, o André está fazendo uma pergunta aqui. Como vocês têm trabalhado missões na igreja local? Missões na igreja local. Eu tenho começado a lançar para a igreja, né? Uma coisa muito jóia desses 7 anos que eu estou aqui, nós tivemos a visita do Romário. Olha, O Romário veio, foi muito jóia, a vinda dele para cá está conosco. Depois tivemos a Pati e o Daniel conosco, dancei com eles no culto, ó. Ah. que legal, que legal. A Silvia, o Silvia e a Silvia Simone? Simone, Uhum. exatamente estiveram aqui conosco com as meninas. Eu estou esperando Portugal chegar aqui também. Vou esperar eles Então, virem ao Brasil. E o André já foi? e o André também, é verdade, André, trazer uma capacitação aqui para nós um pouco, Ah, viu? que joia. Então, esse período que eu estou aqui, graças a Deus, o distrito de Brasília tem me ajudado a fazer com que esses missionários cheguem aqui também. Sim. Então, eu Uhum. estou apresentando
essa vida missionária da Igreja Aliança Cristã e Missionária, que nós temos os nossos missionários, né? E Uhum. temos um desafio que eu quero estar já para esse próximo ano, entrando 2021, a gente está realmente colaborando com missões, com o departamento, né? Plantação de igreja, às vezes a gente tem várias necessidades, né? Uhum. E uma Sim. dessas é o ensino, é você estar conduzindo a igreja a compreender cada vez mais qual é o ministério da Aliança Cristã e Missionária, né? Uhum. Qual é a visão dela. Então eu tenho feito esse trabalho agora e espero que nos próximos, a partir do ano que vem, a igreja comece a abraçar mais missões. Mas eu falo, eu divulgo, eles têm vindo aqui e tudo isso tem feito com que a igreja tenha uma visão de missões. Sim. Uhum. E a igreja agora, assim, qual o tamanho dela? Há quanto tempo já existe esse trabalho? Então, eu posso dizer que a igreja aqui em Cocalzinho, nós estamos com 25 membros ativos, compromissados, envolvidos, né, na vida da igreja. Eu tenho, antes da pandemia, eu tinha uma frequência um pouco maior, né, de pessoas nos cultos. E nós estamos agora com um projeto de conclusão de um templo. Logo que eu cheguei Aham. aqui, eu investi, comprei, né, um terreno e Deus foi trazendo a provisão. Então eu já estou no acabamento desse templo em um ano. Eu comecei a obra tem Nossa, que um ano bênção! atrás e já estou no acabamento desse templo Uhum. e a igreja está na expectativa de estar usando já o espaço agora em novembro, né? Que a gente vai estar colocando o piso. Aham. E hoje vocês se reúnem onde? É um lugar alugado ou como? Ah, estávamos com lugar alugado até antes da pandemia. Até dia 19 Aham. de março eu tinha um local alugado, financiado pelas próprias ofertas da plantação daqui, da igreja. E Uhum. quando chegou a pandemia, nós fechamos, né? Eu entreguei o aluguel, saí do aluguel imediatamente e Aham. comecei, quando deu a primeira liberação, que nós podíamos nos reunir presencial com os cuidados devidos, eu levei a turma para o ABA, né? Ah, ok. Aham. Então a gente estava fazendo os cultos no ABA, até concluir o nosso tempo. Agora tô com outro problema que eles estão melhorando a BR, que sai de Cocalzinho até o ABA, você pega uma BR, a BR Ah, tá. 414, e eles estão fazendo a terceira faixa. Então tá bem difícil levar a igreja para o ABA. Então eu trouxe a igreja para os primórdios. Tudo começou na minha casa. Então Na nós tua estamos de casa. volta, reunidos. Domingo eu estava com 22 pessoas aqui na minha casa, né, celebrando um culto, Nossa, né? que Então, gostoso. gostoso, Bia. Eu estou vivendo um tempo bom do meu ministério. Eu Sim. sempre penso que meu ministério ele tem muitas etapas que eu fui enfrentando, vivenciando, muitas experiências, Uhum. né? Então, eu só posso agradecer a Deus que eu me sinto uma privilegiada com tudo que eu estou vivendo hoje. E Amém. agradeço muitíssimo a Deus. Eu gosto de pensar, a obra do Senhor, a nós, os chamados, só obedeça. Isso Pela fé, mesmo. obedeça. Ele traz à existência tudo, né? E Exatamente. eu vi Deus, e estou vendo Deus trazendo à existência tudo que essa obra aqui de Cocalzinho tem a necessidade. E Deus está Sim. trazendo. Não só material, financeiro, mas eu já creio com os olhos da fé que eu vou ter uma equipe de louvor. Hoje Uhum. eu toco, eu dirijo, né? Estou trabalhando um pouco ainda isso. Esses Aham. 7 anos aqui, eu uso a estratégia de dar aula de violão. Sim. Então, eu Uhum. já dei aula de violão aqui na cidade para muitas pessoas, né? Eu tenho Uhum. a Carol, que é membro aqui de Cocalzinho, ela também me ajuda. O José, que era o nosso antigo caseiro do ABA, também toca violão. Hoje eu faço uma Ah, dobradinha com ele também. que Nós três legal. hoje revezamos no violão, no louvor, né? Aham. Então, é É, tem que formação de investir, líderes. né?
E é uma É, coisa assim, a longo prazo mesmo. Ninguém aprende a tocar um instrumento, a cantar de um dia para o outro. Então, realmente é um investimento a longo prazo, mas que vale a pena, né? vale a pena. Eu toquei, aprendi a tocar violão com 14 anos de idade. Eu nem estava numa igreja evangélica. Aí eu devo Aham. confessar que meu repertório era tudo Roberto Carlos. Era mais fácil de tocar. As notinhas básicas. Só MPB. Só MPB. Aí depois que eu fui realmente, passei a estar na igreja, congregando, eu fui aprendendo os hinos, os cânticos, Isso. e graças a Deus, Ah, meu que violão é bom. meu companheiro hoje. É. Ô, Gá, deixa eu te fazer uma... Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, por favor, pode escrever aí no chat. Mas eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, são duas partes. Se você conseguir lembrar, né, deve ter várias histórias, mas assim, qual que de repente foi a experiência assim mais difícil que você já passou na tua vida, nesse ministério, né, que eu digo, e qual que foi assim a maior alegria que você já teve até hoje? Acho que a fase mais difícil para mim foi conciliar ministério com a enfermidade que a minha mãe sofreu. Então Uhum, foi no início da primeira plantação de igreja, em 2001, a gente como família descobriu a enfermidade. Minha mãe contraiu a esclerose lateral amiotrófica, a famosa uhum, ELA. uhum, Então, eu lembro como hoje eu estava no auge da primeira plantação de igreja. Passou na minha cabeça pedir licença da Sembrás. Falei assim, eu uhum, vou entregar o ministério por um tempo e vou cuidar só da minha mãe, né? uhum. Naquela época, bem no início que eu estava pensando nisso, eu cheguei a falar com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma coluna na minha vida de oração, uma amiga, um suporte maravilhoso, uma guerreira, me ensinou muita coisa. E eu cheguei a comentar com ela, eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou parar o ministério, eu vou ficar aqui com a senhora, eu vou cuidar da senhora. Aí ela falou assim, não pare a obra por minha causa, Uhum. né? Aí eu tive, muitas vezes eu fui para a igreja chorando no carro, É, deixando ela em casa com muitas dores, né? vontade Então de desistir, né? foi É, uma fase muito difícil, mas por incrível que pareça, foi o período que eu vi mais o meu ministério florescer. Foi a sim. primeira plantação de igreja. Eu vi realmente o meu ministério florescer debaixo da dor. Então, É, mesmo eu aprendi algo. Não deixe uhum, nada para a obra de Deus na isso. sua vida. Se Uhum. está doendo, vá em frente com a dor, que Ele vai cuidar, Ele vai aliviar, Ele vai trazer provisão. Então, eu aprendi muito no meio da dor com relação a conciliar ministério e o sofrimento da enfermidade com a minha mãe. Sim, Né? é Ah, verdade. outro E a momento, maior alegria? maior alegria, pensando em ministério, é olhar para trás e dizer assim: meu Deus, eu já estou na segunda plantação de igreja. Não é fácil dizer que é Uhum, fácil, não é. uhum, Né? Eu gosto de pensar uma frase que a Lídia ontem ministrou às ministras e às esposas de pastores na live que nós tivemos. A Lídia usou uma frase: às vezes nós estamos só, mas nunca sozinhos. uhum. Né? Às vezes a gente se sente, Sim, né? Mas nunca sozinho. Então eu louvo, eu olho para trás e eu fico encantado com a obra de Deus. Eu falo assim, meu Deus, é só o Senhor mesmo na minha vida. Como eu posso estar? Hoje eu estou com 52 anos, 52 anos já na segunda plantação de igreja, ver tantas vidas sendo alicerçadas no caminho do Senhor. uhum. Então, para mim é uma grande alegria olhar e ver os frutos, né, de Exatamente. salvação. É. Para mim isso Poder é ver a os coisa frutos, mais né? É. isso. Uhum. É Verdade. recompensador tudo e olhar e dizer, Senhor, essas pessoas estão te seguindo, essas pessoas te amam, essas pessoas estão caminhando para o céu junto comigo. Então isso é de grande alegria, É né? verdade, é verdade. Gá, a gente já tem mais 10 minutinhos aqui, mas, pessoal, por favor, viu? Façam perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ficou meio parado.
A Hiroi tá nostálgica hoje. Vivendo Fala, na Chloe. moda, que marcou a juventude moda, era a Mocidade da Aliança, né? O nome. Isso. Eu acho que eu Ai, fui uma das Amigurumi primeiras na também. liderança. É, eu acho que eu estava na primeira leva da primeira liderança da moda, eu, Dari, e não me recordo mais quem, Gley, não lembro agora, mas era um grupo bacana na liderança da moda. E É, dentro desse período todo de ministério, eu me envolvi em vários departamentos da Aliança, em comissão de chapas, em comissão, no departamento de sim, missões eu já participei, da moda, então eu me envolvi bastante dentro do ministério da Sembrás, que né? legal, que legal. Nossa, muito bom. Olha, o pastor Toshi entrou aqui, viu? Pastor, dá um oi aqui para a Gardênia, ela já falou de você antes, né? Estou vendo agora aqui bastante os comentários, mas o pessoal, assim, falando mesmo, a Gardênia, que você é uma bênção, teu ministério tem sido uma bênção. Você é um Amém, exemplo, né? Um amém, exemplo para muitas pessoas, então, para a glória de Deus, né? amém, para a E glória de Deus. aí, ó, o Toshi dando um oizinho. Fala, pastor Toche. A gente brinca com ele, fala, Tocha. Nossa! Ó, o Bruno tá escrevendo aqui, Gardênia, como o DMA pode te ajudar mais a divulgar os missionários, na igreja local? Ah, Como que você acha que o eu DMA pode penso. ajudar as igrejas melhor? Então, eu penso que o material, às vezes aqui no interior, eu queria ter mais acesso a alguns materiais para eu divulgar na igreja, né? Mas eu Mas sei que o material Bruno impresso ou esses pode que a gente ser, manda online, assim? então, pode ser os dois, seria interessante, né? E também eu acho que continuar, gente, eu acho que essa coisa do DMA, da gente se aproximar dos missionários, isso é muito legal. Sim, Então, eu sim. espero que isso nunca acabe, e a gente continue ajudando os missionários a estarem nas igrejas locais, porque faz uma Aham, diferença quando eles chegam. sim. Então, Uhum. a gente tem que ajudar eles a se achegarem nas igrejas locais. Mas Claro, com certeza. talvez, eu não acho que o DMA tem o material. Me cabe estar procurando e pedindo vocês. Eu acho que eu tenho que melhorar Sim. nisso, É. Olha, né? quem precisar é só pedir, né? Manda Isso. um e-mail aí pro endereço do DMA. E também, assim, a gente publica muita coisa das mídias sociais, nas redes, principalmente no Uhum, Instagram e no Facebook, né? Que é onde uhum. a gente tem as contas do DMA nas páginas. E, por exemplo, Sim. semana passada foi Dia das Crianças, então, cada dia da semana nós colocamos um filho, ou os filhos, né, de um casal de Uhum. missionários e pedimos oração, então sempre tem fotos e tudo, e vocês podem usar isso, né? Quem está aqui, Isso. que é líder de missões ou pessoal das igrejas, aí vocês podem pegar esse material, está disponível, vocês podem salvar, né, direto do Facebook, do Instagram, ou então repassar, inclusive, né, compartilhar aí nas páginas da própria igreja, e É, dessa forma, assim, ajudar também a divulgar o trabalho dos missionários, as pessoas conhecerem, ver a carinha, né? Porque às vezes fica uma coisa é, tão distante, o missionário está lá na Ásia, nem sei quem é, o que que ele faz, e aí quando você vê a foto, né, aí já fica uma coisa mais próxima da gente. E fica. só Eu acho que adiantando, nós líderes, Bia, temos que divulgar mais. Eu acho que eu sim, preciso fazer, eu assumo que eu tenho que fazer mais isso aqui, né? Trazer mais sim, essa consciência com o material. É claro. E importante. precisando de ajuda, é só falar Sim. com o DMA, né, com o Bruno, e a gente tem o maior prazer mesmo em enviar materiais, ou de repente você quer falar sobre alguma coisa específica, Uhum. ou um missionário específico, a gente corre atrás da informação, entra em contato com o Sim. missionário, pede, de repente pede um vídeo, às vezes tem um culto missionário, vai ter um culto de Uhum. missões, aí você fala, eu queria ter um vídeo daquela família missionária falando. Uhum. Então, é só pedir, gente. Estamos à Isso. disposição para servir, né, a todos. E, inclusive, estamos já trabalhando, né, Bruno? Me corrija se eu estou errada, mas trabalhando para lançar já a Promessa de Fé 2021, com um novo Que joia. tema. E Aham. então, em breve também vocês receberão, né, todos os líderes de missões, os pastores,
receberão essa informação aí por e-mail, WhatsApp ou da forma que for. Então já fiquem aí ligados porque logo logo vai ter também já a nova campanha da promessa de fé para o ano que Com vem. certeza. Vamos ajudar nossos missionários e expandir a obra missionária, né? Então é Exatamente. importante isso. É, principalmente nesses tempos de pandemia, que a situação está difícil para todo mundo, inclusive para os Sim, missionários também, né? E eles sim, estão sim. longe do seu país ou da sua cidade. Nós temos, claro, o próprio André, o Silvia Simone, que estão no momento no Brasil, mas está sendo difícil para todos. E nós, né, não podemos deixar de contribuir, de continuar orando, né, continuar É, apoiando, isso tanto, né, mesmo. com mensagens, quanto financeiramente também os nossos missionários, né? Tem alguém aqui perguntando, deixa eu ver, opa, o Tem alguém Alice, Gardênia, conte, ai, peraí, a pedido um de motivo oração. ou motivo de oração, isso. É, eu quero deixar alguns. Eu quero pedir oração para que Deus comece a trabalhar no coração de alguma família pastoral, porque eu só sou plantadora de igreja. Essa igreja, eu preciso passar o bastão para algum pastor dentro da aliança aí que Deus levantar. Então, a vaga está aberta, tá bom, pastores da aliança, se quiserem. Mas eu preciso que vocês orem para que Deus já prepare essa família pastoral, porque não é qualquer família que vai aceitar um desafio para vir para uma cidade pequena, tá? Sim, Com algumas necessidades. É uma obra missionária aqui. E, sim, então tem suas necessidades. Então ore pelo futuro pastor, né, que vai assumir a aliança aqui em Cocalzinho. Ore pelo fortalecimento de fé de alguns dos irmãos aqui da igreja que nesse período da pandemia possam se continuar mantendo firme na sua fé. E sim, ore para um novo trabalho que eu estou fazendo. Eu estou evangelizando os imigrantes cubanos. Eu estou fazendo uma olha, reunião online com os imigrantes cubanos no Brasil. Então, que legal, isso está crescendo e eu preciso de oração, sabedoria também, como ajudar esses cubanos que estão no Brasil, muitos necessitados. E eu estou trabalhando agora, né, junto com o Yoandi, que está fazendo a W12, é o primeiro cubano aí na aliança, olha, fazendo que aí um bênção, seminário. Eu aham. penso que o Yoandi, ele tem um coração aqui em Cocalzinho. Ele diz que a cidade dele no Brasil é Cocalzinho. Então, ele diz que quer ajudar a igreja aqui, por isso que ele está se preparando. Então, eu tenho esses dois pedidos, por um trabalho, uma equipe pastoral, né? Que venha um pastor, estar aqui comigo, somando, e assumir a igreja, ser o pastor titular da igreja, e esse trabalho agora missionário com os imigrantes cubanos no Brasil, que eu estou desenvolvendo. Uhum. E algum São dois pedido pedidos. pessoal, seu mesmo? Pedido pessoal que Deus continue me sustentando. Depois dos 50 você sente algumas dores que você não sentia. É verdade. Então, peço que orem pela minha saúde, que Deus continue me dando essa saúde para eu prosseguir a missão que Ele tem colocado nas minhas mãos, né? Amém, amém, E que Gardinha. me dê sabedoria em lidar com cada desafio, com cada situação que também a gente enfrenta no Sim. ministério, né? Hum. Então, Então, olha, nosso tempo já está acabando. Infelizmente, com certeza você tem muitas e muitas histórias ainda para contar dessa sua tenho, caminhada, mas foi uma delícia, né, ouvir um como pouco aí da sua história pessoal, da sua trajetória. igualmente. E então, muito obrigada por ter aceito o convite do DMA, né? E quem Estou à sabe disposição. logo tem uma próxima live com você também. E eu Estou à gostaria de disposição. fechar, então, orando por você, Gardênia, tudo bem? Amém, amém. Bia, posso só falar uma frase e deixar essa frase? Claro! É, eu li esses dias essa frase: Deus é muito lindo. Ele coloca a força dele dentro de nós e depois nos chama de fortes. Amém, amém. Então, Que tudo que a gente bênção. tem feito é porque é a força do Senhor que tem nos Amém. revestido. Sim. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar por esse tempo aqui juntos. Obrigada, Senhor, pela vida da Gardênia, tudo que o Senhor tem feito na vida dela, desde Amém. quando o Senhor começou a atraí-la para si. E obrigada, Deus, por essa vida tão dedicada a Ti, Senhor, tão dedicada à Tua obra, ao Teu reino, às pessoas, que o Senhor,
E pedimos que o Senhor continue abençoando a vida da Gardênia ricamente, esses pedidos que ela colocou aqui, Senhor, que o Senhor possa cumprir todos os teus propósitos, Senhor, toda a tua vontade, não só na vida dela, mas na vida da igreja, no seu ministério, na sua família também, ó Senhor. Continua derramando ricas bênçãos sobre a vida da Gardênia e que ela continue, Senhor, ouvindo sempre a tua voz, sendo sensível à tua voz e que ela